Olá pessoal, mais uma aula da nossa ginecologia. Hoje vamos falar da única emergência que a gente tem dentro da gineco, que é a doença inflamatória pélvica aguda ou moléstia inflamatória pélvica aguda. Por definição, a DIPA ou a MIPA é uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais internos, provocada por micro-organismos do trato genital inferior ou da região anal. Então, infecção progressiva e ascendente. Isso é o mais importante na definição. O progressivo e ascendente. Isso que dá o caráter emergencial da DIPA. Quanto mais tempo a gente demorar para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, maior o número de estruturas pélvicas comprometidas e pior o prognóstico da paciente. Lembrar que os órgãos genitais internos são todos aqueles do orifício interno do colo do útero para cima, ou seja, o corpo do útero, as trompas e os ovários. Se eles sofrerem um processo infeccioso e os agentes vêm lá de baixo, progressivamente vêm subindo e provocando a infecção, a gente tem a doença inflamatória pélvica aguda. A DIPA compromete 3% das mulheres com vida sexual ativa. Portanto, a DIPA também é uma doença sexualmente transmissível, é uma infecção sexualmente transmissível. Eu intercalei essa questão só para a gente ficar atento aos agentes etiológicos dessa infecção. Então vamos lá. Mulher de 32 anos apresenta histerossalpingografia com obstrução tubária bilateral. Refere ter tido 2 internações por doença inflamatória pélvica. Assinale a alternativa que corresponde aos patógenos primários mais frequentes dessa afecção. Vejam, a DIPA é uma infecção polimicrobiana. Porém, o início dela é sempre provocado por 2 micro-organismos, a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae. Então ela é uma infecção polimicrobiana, onde eu tenho inicialmente esses 2 micro-organismos. Então até pouco tempo atrás, todos esses aqui eram considerados agentes etiológicos para DIPA. Hoje eu só tenho 2, que é o gonococo e Chlamydia. Então, teoricamente, para ser DIPA eu preciso dos 2. Os outros, hoje, são considerados agentes oportunistas que vão agravar a infecção provocada pela Chlamydia e pelo gonococo. O que a gente pode ter, na prática, é uma DIPA com predomínio de gonococo ou uma DIPA com predomínio de Chlamydia. Mas, teoricamente, para ser DIPA, eu preciso dos 2. E quem vai ditar o predomínio da infecção? O quadro clínico. A gente sabe que a Chlamydia ela é completamente silenciosa do ponto de vista vulvaginal. Ela não provoca praticamente nada na vulva e na vagina. Então, se a gente fizer o diagnóstico de DIPA, onde a paciente tem um corrimento amarelo esverdeado em grande quantidade, com qualquer outro sintoma, isso sugere uma DIPA com predomínio de gonococo. Agora, se eu fizer o diagnóstico de DIPA, em que a paciente mal tem secreção vaginal, ou um corrimento inespecífico em pequena quantidade, isso sugere uma DIPA com predomínio de Chlamydia, que ela é silenciosa do ponto de vista vulvaginal. Mas para ser DIPA, obrigatoriamente eu preciso dos 2. Então ela continua sendo uma infecção polimicrobiana provocada por esses 2 micro-organismos, o gonococo e a Chlamydia. E quais são os fatores de risco para uma mulher adquirir DIPA? Claro, se a paciente teve qualquer doença sexualmente transmissível, ela se expôs ao risco de adquirir todas as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a DIPA. Mas esse DST está aí por conta de uma outra coisa, por conta da tricomoníase. A gente sabe que o Trichomonas vaginalis é um protozoário flagelado, e pelo fato dele ter flagelo, ele anda, ele sobe para os órgãos genitais. Então o gonococo e a Chlamydia grudam no flagelo do Trichomonas e sobem com ele em direção aos órgãos genitais internos. Então, a tricomoníase é uma grande doença carreadora da DIPA. Promiscuidade sexual, é óbvio. Quanto maior o número de parceiros sexuais que uma paciente tem, maior o risco dela adquirir uma DST, entre elas a DIPA. Mas esse promiscuidade sexual está aí por um outro motivo. O espermatozoide, ele tem cauda e ele também sobe em direção aos órgãos genitais internos. Então, o gonococo e a Chlamydia grudam na cauda do espermatozoide e sobem com ele em direção aos órgãos genitais internos. Então, guardem, Trichomonas vaginalis e espermatozoides são 2 grandes agentes carreadores da DIPA. O DIU. O DIU é uma situação bem peculiar na DIPA. Até o 3º mês de uso, o DIU é considerado um fator de risco para a DIPA. Por quê? O fio do DIU comunica a vagina com a cavidade uterina.
Então, os agentes da DIPA podem utilizar o fio do DIU como cipó para subirem para os órgãos genitais internos, facilita a ascensão de micro-organismos. Agora, após o terceiro mês de uso, o DIU pode ser visto como um fator de proteção contra a DIPA. Por quê? Veja, o DIU ele faz uma intensa reação de corpo estranho que ocupa toda a cavidade uterina. Então, os micro-organismos podem até utilizar o fio do DIU como cipó para subirem até a cavidade uterina. Mas quando eles chegam lá, a reação de corpo estranho impede a progressão desses micro-organismos e a infecção não consegue se instalar. Então, após o terceiro mês de uso, que a reação de corpo estranho já ocupa toda a cavidade uterina, essa reação provocada pelo DIU, ele passa a ser um fator de proteção contra a DIPA. E quando que a gente tem que retirar o DIU quando uma mulher desenvolve DIPA? Se ela não melhorar após 48 a 24 horas de antibiótico terapia, seja via oral, numa DIPA em fase inicial, ou intravenosa, numa DIPA mais em fase avançada, ou na presença do abscesso tubovariano. Então, se eu tenho um abscesso tubovariano, eu tenho que tirar o DIU, ou se a paciente não melhorar após 24 a 48 horas de antibiótico terapia, via oral, se for uma DIPA em fase inicial, ou intravenosa, se for DIPA em outras fases. Paciente que já teve DIPA, ela também tem um risco aumentado de ter de novo. A gente aprende na microbiologia que quando eu prescrevo um antibiótico, eu não consigo destruir todos os micro-organismos. Eu diminuo muito o número das cepas, mas eu não consigo destruir todos. Então, se a paciente teve uma DIPA, mesmo que ela tenha sido tratada adequadamente, eu posso reduzir o número de micro-organismos, mas não destruí-los completamente. Eles podem voltar a proliferar e provocar infecção. E as duchas vaginais, que são completamente proibidas, proscritas na ginecologia. Ducha vaginal não se indica, aqui na DIPA menos ainda. Por quê? O jato da ducha vaginal destrói o elemento mais sensível da flora, que são os lactobacilos, então ajuda a selecionar a flora. E o jato da ducha é de baixo para cima, então empurra toda a bicharada em direção aos órgãos genitais internos, facilitando a ascensão dos micro-organismos. Então, ducha, proibido, não se deve prescrever na ginecologia. Mas não esqueçam, os dois grandes agentes carreadores da DIPA, tricomonas vaginalis e espermatozoides. O gonococo e a clamídia grudam no flagelo do tricomonas, grudam na cauda do espermatozoide e sobem com eles em direção aos órgãos genitais internos. Antes da gente falar da sintomatologia da DIPA, eu gostaria que vocês guardassem para a prova. A complicação imediata mais temida da DIPA é o abscesso tubovariano. E a complicação tardia mais temida da DIPA é a infertilidade. Junto com a endometriose, a DIPA é a principal causa de infertilidade primária no Brasil. Infertilidade primária é aquele casal que nunca conseguiu engravidar. A gente sabe que a DIPA provoca aderências na pelve. Essas aderências podem obstruir as trompas, podem diminuir a movimentação das trompas. As trompas não conseguem captar e transportar o óvulo quando ele for liberado pelo ovário. Isso é o que a gente chama de infertilidade por fator tubário ou tubo peritoneal. Então, a complicação imediata mais temida da DIPA é o abscesso tubovariano. A complicação tardia mais temida da DIPA é a infertilidade. E qual o quadro clínico da DIPA? Vejam, se a gente pegar todas as pacientes com diagnóstico de DIPA, é um único sintoma que eu encontro em todas as pacientes com DIPA, que é dor pélvica. Só que é uma dor pélvica bem específica. É uma dor pélvica progressiva, porque a doença é progressiva. Então começa com uma dor à mobilização do colo, passa por uma dor à palpação anexial e depois uma irritação peritoneal, uma descompressão brusca positiva. Os outros sintomas, febre, corrimento, não são todas as pacientes que têm. Por exemplo, paciente com HIV que desenvolve DIPA, ela pode não fazer febre. Corrimento, amarelo esverdeado em grande quantidade, com qualquer outro sintoma, só tem na DIPA com predomínio de gonococo. Se for uma DIPA com predomínio de clamídia, pode não ter corrimento. Então, o único sintoma que eu encontro em todas as mulheres com DIPA é dor pélvica. Só que é uma dor pélvica progressiva, porque a doença é progressiva. Mas, toda vez que uma mulher me procura dizendo que tem dor pélvica, obrigatoriamente eu tenho que colocar DIPA entre as hipóteses diagnósticas. Mas como eu fecho o diagnóstico de DIPA? Existem duas maneiras para a gente fechar o diagnóstico de DIPA. Através de 3 critérios maiores junto com um menor, ou a presença de qualquer critério elaborado. Qualquer critério elaborado sozinho fecha o diagnóstico de DIPA. Vamos começar pelos critérios maiores, que são 3. As dores. Cada uma das dores é um critério maior. A dor à mobilização do colo do útero é um critério maior,
A dor, a palpação anexial é outro critério maior, e a irritação peritoneal, a descompressão brusca positiva, é outro critério maior. Esses três critérios juntos praticamente fecham o diagnóstico de DIPA. Só fica faltando um critério menor. E essas três dores a gente chama de sinal de Chandelier, que é a dor pélvica progressiva. Quase patognomônico de DIPA, porque fica faltando um critério menor para a gente fechar o diagnóstico. Quais são os critérios menores? Febre é um critério menor. Corrimento amarelo esverdeado em grande quantidade com qualquer outro sintoma é um critério menor. Leucocitose é critério menor. Desvio esquerdo é critério menor. VHS aumentado é critério menor. Proteína C reativa aumentada é critério menor. Cultura endocervical positiva para o gonococo e para a clamídia é critério menor. Então, as três dores, que são os três critérios maiores, mais um único critério menor, fecham o diagnóstico de DIPA. Ou a presença de qualquer critério elaborado. Qualquer critério elaborado sozinho fecha o diagnóstico de DIPA. Quais são os critérios elaborados? Endometrite diagnosticada histologicamente. Então, se eu faço uma curetagem ou uma biópsia do endométrio, mando para o patologista e ele fala que aquele endométrio está infectado, só isso fecha o diagnóstico de DIPA. Então, endometrite diagnosticada histologicamente, está fechado o diagnóstico de DIPA. Outro critério elaborado que sozinho fecha o diagnóstico de DIPA. Qualquer exame de imagem sugestivo de abscesso tubovariano. Ou seja, ultrassom, tomografia ou ressonância. Qualquer exame de imagem sugestivo de abscesso tubovariano também fecha o diagnóstico de DIPA. E o último critério elaborado, que eu considero mais importante, é a laparoscopia. A laparoscopia é o melhor método para fechar o diagnóstico de DIPA. Ela nos permite visualizar os órgãos genitais internos. Eu vejo as trompas hiperemiadas, edemaciadas, as aderências na pelve, pus para tudo quanto é lado. Então, qualquer um desses elementos aqui, sozinhos, fecham o diagnóstico de DIPA, são critérios elaborados. Então, não esqueçam, diagnóstico de certeza, qualquer critério elaborado ou três critérios maiores junto com um critério menor fecham o diagnóstico de DIPA. Então, uma vez que a paciente me procura e ela tem dor pélvica, eu tenho que colocar DIPA entre as hipóteses diagnósticas. E aí eu tenho que agir o mais rápido para confirmar ou para afastar essa doença, porque ela é progressiva. E quanto mais tempo eu levo para diagnosticar e iniciar o tratamento, maior o número de estruturas pélvicas comprometidas e pior o prognóstico da paciente. Então a primeira coisa que eu faço é afastar o principal diagnóstico diferencial ginecológico da DIPA, que é a prenese ectópica. Então vou lá, doso beta-HCG para afastar a prenese ectópica. Eu também vou solicitar exames que mostrem que eu estou diante de um processo infeccioso. Então, hemograma para ver se tem leucocitose, desvio esquerda, um VHS para ver se está aumentado, a proteína C reativa para ver se está aumentada, uma cultura endocervical para o gonococo e para a clamídia, um ultrassom transvaginal para ver os anexos, se tem alguma imagem sugestiva de abscesso tubovariano. E se mesmo assim eu tiver na dúvida, eu tenho indicação de uma laparoscopia diagnóstica para ver a pelve dessa paciente. Não tenham medo de indicar a laparoscopia como um procedimento diagnóstico. Ela serve sim, e na DIPA ela é importantíssima. Ela é o padrão ouro para eu fechar o diagnóstico, porque ela me permite visualizar, olha que imagem linda, os órgãos genitais internos. Então consigo ver trompa, ovário, se tem abscesso, se tem aderência, se tem pus, hiperemia. Então a laparoscopia é o melhor método, ela me permite visualizar os órgãos genitais internos. A laparoscopia ela é tão importante na DIPA, ela cai tanto nas provas, que eu até fiz esse slide com as indicações de laparoscopia na DIPA. Toda vez que uma paciente tem dor pélvica, eu tenho DIPA entre as hipóteses diagnósticas e eu estou na dúvida, isso é uma indicação formal para eu fazer uma laparoscopia. Se eu fiz o diagnóstico correto de DIPA, iniciei o tratamento correto, que a gente já vai ver qual é, e após 48 a 72 horas a paciente não teve melhora, eu tenho indicação de fazer uma laparoscopia para ver o que está acontecendo na pelve dela. A literatura deixa bem clara que a melhor forma de se drenar um abscesso tubovariano é através da laparoscopia. E a laparoscopia também serve para eu classificar a DIPA. Claro que ninguém vai fazer uma laparoscopia só para classificar a doença, mas se eu já tiver indicação para a laparoscopia, eu aproveito e classifico a doença. Como que a gente classifica a DIPA do ponto de vista laparoscópico? Em leve, moderada e grave. O que é uma DIPA leve na laparoscopia?
são as trompas hiperemiadas, edemaciadas, mas a permeabilidade tubária preservada. Se eu injetar um contraste, um líquido, ele percorre a trompa inteira, não tem obstrução nenhuma. DIPA moderada do ponto de vista da laparoscopia. As trompas estão hiperemiadas, edemaciadas e a permeabilidade tubária é duvidosa. Injeto lá meu líquido, meu corante pela trompa, parece que ela já está obstruída. E a DIPA grave é a imagem do abscesso tubovariano. Então, a laparoscopia é, sem dúvida, o melhor método para a gente fechar o diagnóstico de DIPA. Complicações. Falei para vocês que a complicação imediata mais temida da DIPA é o abscesso tubovariano. Complicação tardia mais temida da DIPA é a infertilidade. Outros problemas que podem vir decorrentes da DIPA. Prenese ectópica. A paciente que teve um único episódio de DIPA, ela tem um risco relativo 6 a 10 vezes maior de ter prenese ectópica do que uma mulher que nunca teve DIPA, por conta dessas aderências que a DIPA provoca na pelve, diminuindo a movimentação das trompas. Essa aderência pélvica é que faz com que os órgãos genitais internos percam a mobilidade, e isso provoca dor pélvica crônica, aquela dor pélvica que dura 6 meses ou mais. Hidrossalpinge é o cisto de trompa. A trompa obstruída, ela tem uma secreção que não consegue cair para dentro da cavidade uterina, nem para a cavidade pélvica, vai se acumulando, distendendo a parede da trompa, formando esse cisto que a gente chama de hidrossalpinge. E não esquecer, a DIPA com predomínio de gonococo pode provocar as aderências no fígado até a parede abdominal, em cordas de violino, que a gente chama de aderências perihepáticas ou síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Todas complicações advindas aí da DIPA. Mas não esqueçam, complicação imediata mais temida da DIPA é o abscesso tubovariano. Complicação tardia mais temida da DIPA é a infertilidade. Já falei para vocês que tudo que provoca dor na pelve é diagnóstico diferencial com DIPA. Principal diagnóstico diferencial ginecológico da DIPA é a prenese ectópica. Principal diagnóstico diferencial cirúrgico da DIPA, apendicite aguda. Mas tudo que provoca dor na pelve entra como diagnóstico diferencial com DIPA. Cisto de ovário que torceu, a endometriose ovariana, não deixa de ser um cisto no ovário provocando dor, infecção no trato urinário, principalmente associada a cálculo no ureter, o paciente vai ter dor, e aderência pélvica provocada por uma outra doença como a própria endometriose. Então, tudo que provoca dor na pelve é diagnóstico diferencial com DIPA. Principal diagnóstico diferencial ginecológico, apendicite aguda. Principal diagnóstico diferencial cirúrgico é a apendicite aguda. E o ginecológico, a gravidez ectópica, não esqueçam. Uma vez fechado o diagnóstico, eu vou iniciar o tratamento para DIPA. E o tratamento vai depender da fase da doença em que a gente fez o diagnóstico. E aqui é importante eu lembrar vocês que para a gente entrar com o tratamento, eu não preciso ter o diagnóstico fechado. Eu não preciso ter um critério elaborado ou 3 critérios maiores e um menor. Na menor suspeita clínica de DIPA, eu já estou autorizado a iniciar o tratamento, tá? Não precisa ter o diagnóstico fechado. Então vamos lá, vamos começar com a DIPA fase 1. O que é a DIPA fase 1? É aquela em que não tem irritação peritoneal. A paciente só tem uma infecção na trompa, está com dor, a mobilização do colo, a palpação anexial, mas ela não tem irritação peritoneal. Qual o objetivo de se tratar uma DIPA fase 1? Abolir os sintomas e tratar a infecção atual. O que eu tenho como indicação de tratamento? A doxiciclina, que é a vibramicina, 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 14 dias, mais uma dose única intramuscular 250 mg de ceftriaxone ou 1 grama via oral dose única de azitromicina, com ou sem o metronidazol, dependendo do quadro clínico da paciente. Não esquecer que é uma doença sexualmente transmissível, o ideal é convocar e tratar o parceiro também. DIPA fase 2 já é de indicação hospitalar. A DIPA fase 2 eu já tenho irritação peritoneal. Então, a partir do momento que eu tenho irritação peritoneal ou abscesso tubovariano, eu tenho que internar a paciente com DIPA. Qual o objetivo de se tratar uma DIPA fase 2? Preservar a trompa da paciente, não deixar ela evoluir para uma infertilidade, tá? Vários são os esquemas de tratamento da DIPA fase 2. Lembrando que aqui a gente já tem a participação dos agentes oportunistas, eu tenho que introduzir antibiótico terapia de amplo espectro. Gram positivo, gram negativo e anaeróbio tem que ser coberto. Um grande esquema utilizado é clindamicina com gentamicina, tá? Os 2 intravenosos. Outro, orientado pelo Ministério da Saúde, é a doxiciclina via oral,
mais o ceftriaxone intravenoso, com ou sem o metronidazol intravenoso 500 mg de 8 em 8 horas, tá? Que a doxiciclina é via oral. O ceftriaxone é 1 grama intravenoso de 12 em 12 e o metronidazol 500 mg intravenoso de 8 em 8 horas. Mantenho essa antibiótico terapia intravenosa por 48 a 72 horas. Se ela melhorar, passo para via oral, mas ela completa 7 a 14 dias de antibiótico terapia. Agora, se eu mantenho essa antibiótico terapia intravenosa por 48 a 72 horas e ela não melhora, eu tenho que suspeitar que ela está evoluindo para a fase 3 da DIPA. O que é a DIPA fase 3? É a presença do abscesso tubovariano. Qual o objetivo de se tratar uma DIPA fase 3? Preservar o ovário, porque normalmente a trompa explode junto com o abscesso tubovariano. Como que a gente trata a DIPA fase 3? A mesma antibiótico terapia empírica de amplo espectro da fase 2, mais drenagem cirúrgica do abscesso tubovariano, de preferência pela laparoscopia, se não houver melhora após 24 a 48 horas de antibiótico terapia. Então não preciso drenar direto o abscesso. Se ele for menor do que 10 centímetros, eu posso iniciar primeiro a antibiótico terapia, esperar 24 a 48 horas, se ela melhorar, eu só mantenho a antibiótico terapia e vou acompanhando com ultrassom a regressão do abscesso. Se ela não melhorar, após 24 a 48 horas de antibiótico terapia, aí eu vou drenar cirurgicamente esse abscesso, de preferência pela laparoscopia. E a DIPA fase 4 é a rotura do abscesso tubovariano. Aí é pus para tudo quanto é lado na cavidade pélvica e abdominal e o objetivo do tratamento é manter a paciente viva. Como a gente trata a rotura do abscesso tubovariano, a fase 4? A mesma antibiótico terapia empírica de amplo espectro intravenosa da fase 2, mais drenagem cirúrgica desse abscesso roto por laparoscopia. Então vou lavar exaustivamente a cavidade pélvica abdominal, colocar essa paciente numa unidade de terapia intensiva e esperar que ela tenha um quadro evolutivo bom e saia desse quadro grave, que é a rotura do abscesso tubovariano. Lembrar, toda vez que eu tiver uma imagem de abscesso tubovariano, eu não devo puncionar, nem por via abdominal, nem transvaginal, porque senão eu vou estar fazendo uma DIPA fase 3, evoluir para a fase 4. Então está proibida a aspiração de qualquer imagem sugestiva de abscesso tubovariano. Então vamos lá, vamos ver algumas questões de DIPA. No Ligesta, 26 anos, vem ao pronto atendimento queixando-se de corrimento fétido há 10 dias e dor no baixo ventre há 7 dias. Nega febre, vômitos ou diarreia. Usa dispositivo intrauterino de cobre há 1 ano. Ao exame, observa-se conteúdo vaginal de coloração esverdeada e odor fétido. Dor à palpação profunda de hipogastro e ao toque vaginal. Apresenta dor à mobilização do colo e palpação de anexo. Qual o manejo mais adequado para essa paciente? Então vejam, não foi falado nada de irritação peritoneal. Não tem irritação peritoneal, não tem imagem sugestiva de abscesso tubovariano, não preciso internar a paciente. É uma DIPA fase 1, o tratamento é ambulatorial. Aqui é indicado o metronidazol porque ela tem essa secreção esverdeada. Então, isso é um indicativo aí para a gente prescrever o metronidazol. E mantém o DIU, porque eu retiro o DIU só se ela não melhorar após 24 a 48 horas de antibiótico terapia ou se eu tivesse alguma imagem sugestiva de abscesso tubovariano. Como eu não tenho, eu vou iniciar o tratamento via oral, ambulatorial. Se ela não melhorar, aí eu penso na retirada do DIU. Por enquanto, esse DIU permanece na cavidade uterina dessa paciente. Um ginecologista é chamado para avaliar uma paciente de 20 anos no Ligesta, apresentando dor abdominal de início a 1 semana e que foi internada na enfermaria do hospital local para investigação. A data da última menstruação foi há 15 dias. Refere não utilizar método contraceptivo de maneira regular, apenas côndom esporádico. Relata dispareunia e apresenta dismenorreia que melhora com o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Pressão arterial de 120 por 60, frequência cardíaca 90, saturando 99%. Temperatura axilar 38,4. Ao exame abdominal, leve dor à palpação superficial da região suprapúbica e o exame ginecológico apresenta corrimento de coloração amarelada proveniente do colo uterino, associado à dor à mobilização do colo. O exame ultrassonográfico revela sinal da roda dentada. Diante desse caso clínico, assinale a principal hipótese diagnóstica e conduta adequada. Vejam, o sinal da roda dentada indica um processo inflamatório em trompa. Significa que tem gás, tem conteúdo gasoso na trompa. Então indica que tem um processo inflamatório ali, sugestivo de DIPA.
Ela já tem a febre, ela já tem o corrimento e tem a dor à mobilização do colo. Eu não tenho o diagnóstico fechado, porém é uma suspeita de DIPA. Então eu tenho uma suspeita de doença inflamatória pélvica. O tratamento deve ser realizado obrigatoriamente em domicílio com antibiótico terapia via oral. Veja, não é obrigatoriamente, vai depender do quadro da paciente, tá? Então esse obrigatoriamente está errado. O sinal da roda dentada mostra que se trata de um quadro de apendicite, associado à doença inflamatória. A indicação é cirúrgica e deve-se iniciar a antibiótico terapia. Não, é um processo inflamatório em trompa, não obrigatoriamente com apendicite. Pielonefrite complicada, não. A principal suspeita diante do sinal da roda dentada é a gestação ectópica, não é. O sinal da gestação ectópica é anel tubário. Realizar internamento e solicitar beta quantitativo a cada 48 horas. Doença inflamatória pélvica. Realizar internação, sendo possível iniciar ceftriaxona, metronidazol endovenoso. E à medida que a paciente melhorar e não apresentar mais quadro febril, o esquema pode ser trocado por via oral. Realmente, o fato dela ter febre não obrigatoriamente nos obriga a internar a paciente. Mas o que está errado na alternativa A é o tratamento ser obrigatoriamente em domicílio. Não, se eu quiser eu posso internar e fazer intravenoso. Normalmente, indicação de internação é descompressão brusca positiva, irritação peritoneal e o abscesso tubovariano. Aqui eu não tenho uma obrigatoriedade de internação, mas eu posso internar a paciente. Mas das alternativas que têm doença inflamatória pélvica, a menos errada, sem dúvida alguma, é a alternativa E. Mantenho antibiótico terapia endovenosa por 48 a 72 horas, ela melhorando, eu passo para via oral e dou alta para essa paciente. Realmente, essa foi o gabarito aí do ENARE desse ano. Até nosso próximo encontro.